Olá a todas e todos, me chamo Pamela, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio. E esse vídeo é para o trabalho final da disciplina de Análise Real com a professora Cecília Saraiva, e nele a gente vai falar um pouco sobre medida nula e teorema de Lebesgue. Então, o nosso objetivo principal com o vídeo é que a gente conheça um pouco mais esses conceitos, ou na verdade conheça, para aqueles que nunca ouviram falar, que são muito importantes para a análise real. É muito comum na graduação que a gente passe, às vezes até sem nunca ouvir, adiantando já para vocês o teorema de Lebesgue, ele vai falar sobre integrais, então a gente é muito habituado a conhecer a integral de Riemann durante todo o curso, normalmente é com ela que a gente se depara, mas existe outra forma de integrar, que é a integral a Lebesgue, que é super importante nesse campo, e muitas das vezes a gente não tem oportunidade de ouvir, a não ser que a gente siga nossos estudos na área, de matemática, faça uma pós-graduação, mestrado e etc. Então, é uma oportunidade bem bacana que a gente se intere já desses conteúdos, desses conceitos, mesmo que não de uma forma tão aprofundada, porque, por exemplo, nesse vídeo a gente não vai fazer a demonstração do teorema de Lebesgue em si, mas a nossa ideia é que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que ele é e apresentando um passo a passo para que a gente consiga entendê-lo a partir da teoria da medida de Lebesgue, que é tão importante. Vale dizer que o nosso referencial teórico para esse vídeo é o livro Curso de Análise Real, dos professores Cássio Neri e Marco Cabral. Então, toda a definição, toda a demonstração, todo o lema e o próprio teorema em si, da maneira como a gente enunciar aqui, foram retiradas desse livro para aqueles que tiverem interesse de entender um pouco mais, se aprofundar nessa leitura, que quiserem ver a demonstração em si, já que a gente não vai apresentá-la aqui, a gente recomenda a leitura do livro, que auxilia bastante nesse trajeto, até para algumas eventuais dúvidas que possam ficar. Então, vamos lá. Antes de a gente começar a falar propriamente do que é medida nula e chegar no teorema de Lebesgue, a gente vai lembrar alguns conceitos que são importantes. Primeiro, vamos lembrar da integral de Riemann. O que é a integral de Riemann? Estava associada bastante para a gente quando a gente ouve falar nela. A gente sabe que funções contínuas são integráveis quando a gente pensa na integrabilidade a Riemann. Então, a integrabilidade está muito relacionada com a continuidade ou a descontinuidade. E é muito comum a gente, especialmente em cursos de cálculo, a gente ver esses gráficos que estão aí postos no slide, e associar um gráfico de curva contínua e um gráfico de curva descontínua com a possibilidade dele ser integrável ou não. Essas noções, elas são aquilo que a gente associa mais quando a gente pensa, ouve a palavra integral, mas tem alguns limites. E esses limites estavam sendo sentidos pela comunidade acadêmica matemática que estava estudando na época, esse final do século XIX, início do século XX, e por isso, nesse contexto, Henri Lebesgue desenvolve uma nova teoria a fim de generalizar as integrais, não necessariamente a fim só para isso, mas que permite também que isso aconteça. Ela é utilizada como base para essa generalização das integrais, que é a criação da integral de Lebesgue. Mas quem foi Henri Lebesgue? Ele é um matemático francês que nasceu no final do século XX, no final do século XIX, em 1875, e já no início do século XX, estudando na Escola Normal Superior de Paris com tantos outros grandes matemáticos, ele elabora a teoria da medida. A teoria da medida é justamente esse embasamento teórico que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui antes de chegar no teorema de Lebesgue, que dá sustentação para ele, que dá sustentação para essa nova forma de visualizar a integral. O que é importante a gente destacar? Que quando a gente está colocando aqui uma pessoa, um matemático especificamente, não quer dizer que foi esse matemático sozinho que deu conta de fazer tudo. Eu acho que é sempre válido a gente falar que o conhecimento ele é construído em debate, ele é construído de forma coletiva, ele estava inserido num ambiente acadêmico, numa escola normal superior, ele estava numa faculdade dialogando com outros colegas, e isso permite que os problemas que outros tantos estavam sentindo são trocados e você vai desenvolvendo as suas teorias. Então, essa parte é muito importante, apesar daqui de destacar Henri Lebesgue, que é justamente o responsável pelo teorema que a gente está nomeando, a gente quer entender essa parte coletiva do saber. Então tá, dito isso, vamos agora propriamente para o que seria o teorema de Lebesgue. Ou seja, o teorema de Lebesgue ele versa sobre uma nova integral, uma nova forma de se integrar baseada nessa nova teoria da medida. Mas aí vocês podem estar pensando, por que criar uma nova integral? Porque é necessário, já que a gente já integra Riemann. Existe uma integral, a gente sabe trabalhar com ela e ela atende a alguns aspectos. A questão reside justamente aí, que ela atende a alguns aspectos. Quando a gente vai trabalhar com a integral de Riemann, ela esbarra em alguns limites. Um deles está muito associado à continuidade, que foi aquele aspecto que a gente destacou em alguns slides anteriores. A gente repara que nem toda função é integrável a Riemann.
Só que ao longo da história, esses matemáticos eles perceberam que existiam funções que eram mais irregulares, funções que exigiam uma precisão técnica de aproximação melhor e que permitisse que eles integrassem também esses tipos de funções. E por isso se desenvolve uma nova teoria da medida, né, que sirva como embasamento para que essas funções sejam integráveis. Então, o que acontece é que a integral de Lebesgue, ela generaliza a integral de Riemann. E, nesse sentido, ela é muito mais vantajosa. E, por isso, era necessário criar uma nova integral, por essa demanda que os próprios matemáticos sentiam à época com a insuficiência da integral que eles tinham anteriormente. Então, a integral de Riemann ela não deixa de funcionar. O que acontece é que ela se torna um caso particular da integral de Lebesgue. Então, agora é uma integral que é muito mais generalizada. Vamos, então, começar a dar os nossos primeiros passos para chegar no enunciado do Teorema de Lebesgue. Qual é a nossa ideia inicial para esse teorema? Ele diz que uma função f limitada no intervalo fechado AB é integrável neste intervalo se e somente se ela não é muito descontínua aí. Então, o primeiro passo que a gente repara é que a gente já está trabalhando com a possibilidade dela ser descontínua nesse intervalo que a gente analisa. Só que ela não pode ser muito descontínua. Ou seja, existe um conjunto de pontos que está nesse intervalo AB, onde f é descontínuo. Mas para que ela seja integrável, esse conjunto ele tem que ser muito pequeno. A gente pode perceber que a gente já começa a generalizar alguns padrões e conceitos que a gente conhecia, e a gente está desenvolvendo aqui uma nova teoria da medida. Por quê? A gente está falando que o conjunto ele tem que ser muito pequeno. Mas o que significa ser muito pequeno? Quando a gente está lidando com a construção de um novo conceito, né, a gente precisa estar com ele bem definido. A gente não pode trabalhar com a subjetividade, um entender pequeno de uma forma e o outro de outra. A gente precisa entender, de fato, o que significa esse conjunto ser pequeno. Tudo bem, nossa f pode ser descontínua, mas quão pequeno é esse conjunto que ela é descontínua? Nisso surge a definição da medida de Lebesgue nula, que é a medida nula que a gente enunciou, né, falou que falaria sobre ela lá no início do vídeo. O que essa medida nula nos diz? Vamos ler a definição aqui conjuntamente. Dizemos que A contido em reais tem medida de Lebesgue nula se para todo epsilon maior que zero existe uma sequência IN de n pertencente aos naturais de intervalos abertos e limitados, tal que A esteja contido na união desses intervalos, com n iniciando em 1, e o somatório do comprimento desses intervalos seja menor ou igual a epsilon. E aí ele define ainda que o comprimento do intervalo é B menos A, se I é o intervalo aberto de A a B. Então, vamos prestar bastante atenção, especialmente no que está aí marcado como 9.11, que é os critérios para que esse nosso conjunto tenha medida nula. O que a gente precisa? Que esse nosso conjunto ele esteja contido na união dos intervalos que a gente está analisando, esses intervalos abertos e limitados, e que o somatório do comprimento desses intervalos seja menor ou igual a um epsilon, que é um epsilon qualquer maior que zero que a gente defina. Então, a gente começa a estabelecer essa nova medida e estabelecer o quão pequeno é esse conjunto no qual f vai ser descontínuo, né, nos pontos que pertencem ao intervalo que f é descontínuo. A partir dessa definição, a gente já consegue perceber algo importante, que é o que está aí na tela agora, que os conjuntos finitos, ou mais geralmente enumeráveis, eles têm medida nula. Como que a gente pode entender isso? A partir de um exemplo bem simples. Como está posto aí na tela. O exemplo 9.8, ele diz assim: seja A um conjunto com x1, x2, entre todos os elementos, dado epsilon maior que zero, para cada n pertencente aos naturais, definimos IN igual a xn menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, xn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. E aí nos diz que é imediato que A está contido na união desses intervalos. Por que isso é imediato? A gente pode reparar que o intervalo nada mais é do que uma vizinhança de raio epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, centrada nos pontos de A. Então, em cada ponto de A vai ter um intervalo com esse raio, epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, se a gente unir todos esses intervalos, evidentemente que os pontos de A, já que são o centro dessa vizinhança, vão estar contidos nessa união de intervalos. Então, esse primeiro ponto do nosso critério para medida nula está feito. Mas, além disso, a gente tem que analisar o quê? O somatório do comprimento do intervalo. A gente tem que o somatório do comprimento de n vai ser igual ao somatório do comprimento de epsilon sobre 2 elevado a n, que é igual a epsilon. Mas como a gente chega nessa afirmação? Vamos ver com mais detalhamento esse desenvolvimento. A gente sabe que o comprimento de I é igual a B menos A na definição como a gente viu. E a gente sabe aqui nesse intervalo nosso do exemplo, B é xn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1,
e A é xn menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, se a gente faz B menos A gente tem xn menos xn, o que a gente anula, né, zera, e a gente tem epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, que fica epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, que dá 2 vezes epsilon sobre 2 elevado a n vezes 2, que é igual a epsilon sobre 2 elevado a n. Então, a primeira parte, aqui a gente já reparou que o somatório do comprimento de n é igual ao somatório de epsilon sobre 2 elevado a n, porque o comprimento de n é igual a epsilon sobre 2 elevado a n. Mas por que o somatório é igual a epsilon? Isso basta a gente lembrar de série geométrica. Esse nosso epsilon sobre 2 elevado a n nada mais é do que uma série geométrica de razão meio. Então, como a gente sabe que o somatório de uma série geométrica é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, a gente tem que o somatório de epsilon sobre 2 elevado a n vai ser igual ao primeiro termo, como n1 vai ser epsilon sobre 2, sobre 1 menos a razão, que é meio. Então, fica epsilon sobre 2 sobre meio, que vai ser igual a 2 vezes epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Logo, a gente alcança o critério da medida nula com esse conjunto que é enumerável, mostrando que ele, que é um conjunto qualquer, tem medida nula. Então, os conjuntos enumeráveis têm medida nula, porque A está contido na união dos intervalos e o somatório do comprimento do intervalo é igual a epsilon. Então, sendo possível ser menor ou igual, sendo igual, ele já atende ao nosso critério. Além disso, a gente consegue adaptar esse argumento para que a gente utilize a definição de medida nula para intervalos fechados. Qual é o passo a passo que a gente está fazendo aqui? A gente quer chegar no teorema de Lebesgue, mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender primeiro essa definição desse conceito de medida nula, que a gente primeiro apresentou para intervalos abertos, mas a gente, na nossa integral, lá no teorema, a gente vai trabalhar com intervalos fechados, então a gente precisa adaptá-lo para intervalos fechados. E como a gente faz isso? A partir do lema que está exposto, que diz assim, é o lema de medida nula em intervalos fechados, no qual a gente tem a enunciação. O conjunto A, contido nos reais, tem medida nula se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe uma sequência em n com n pertencente aos naturais de intervalos fechados ilimitados, tal que 9.11 é válido com o comprimento i, né, sendo b menos a, se i é igual ao intervalo fechado a b. O que é esse 9.11? É justamente o que a gente viu na definição de medida nula, como está aí agora novamente na tela. 9.11 é os critérios do nosso conjunto está contido na união dos intervalos e o somatório do comprimento ser menor ou igual a epsilon. Ou seja, a gente continua observando a mesma coisa, mas agora para o intervalo fechado. Então, como que a gente vai fazer isso? A demonstração é a seguinte. A gente tem um epsilon maior que zero qualquer, e a gente pode substituir cada intervalo fechado em n, que é AN, BN, pelo intervalo Jn aberto, AN menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, e Bn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Repare que esse intervalo aberto que a gente está trabalhando agora é muito semelhante com o intervalo que a gente trabalhou no nosso exemplo inicial, quando a gente estava mostrando que os conjuntos enumeráveis eles têm medida nula. Então, a gente vai trabalhar com uma ideia semelhante. O que a gente vai analisar aqui agora? Que o somatório desse comprimento Jn ele vai ser igual ao somatório do comprimento fechado IN mais epsilon. Mas como a gente consegue reparar isso? Vamos ver os detalhes da demonstração. O comprimento de Jn vai ser igual a B menos A. E a gente sabe, no caso, que B aqui é Bn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, e A é a n menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, fazendo um menos o outro, a gente tem Bn menos A, mais 2 vezes epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, que a gente já trabalhou com isso no outro exemplo, e a gente sabe que isso é epsilon sobre 2 elevado a n. Então, como o comprimento de Jn é igual a Bn menos a n mais epsilon sobre 2 elevado a n, a gente pode dizer que o somatório do comprimento de Jn vai ser igual ao somatório de Bn menos a n mais epsilon sobre 2 elevado a n. Como a gente está trabalhando com o somatório de uma soma, pela propriedade do somatório, a gente sabe que o somatório da soma é igual à soma dos somatórios. Então, a gente separa na linha de baixo e a gente tem que o somatório de Bn menos a n mais o somatório de epsilon sobre 2 elevado a n vai ser igual ao somatório do comprimento de Jn. Só que a gente já sabe, do exemplo que a gente viu, que o somatório de epsilon sobre 2 elevado a n é igual a epsilon. E a gente sabe que Bn menos a n
pela definição, é igual ao comprimento de N. Então, a gente pode escrever da forma que está aqui, o somatório do comprimento de N mais epsilon vai ser igual ao comprimento de Jn. E lembra que a gente precisa que isso seja maior ou igual a epsilon. E daí, então, a gente já pode perceber que o intervalo AB fechado, no qual A seja menor que B, não tem medida nula, porque a gente está analisando justamente o somatório dos comprimentos deste intervalo mais epsilon, e a gente tem como critério que isso seja menor ou igual a epsilon para que seja um intervalo com medida nula. Dito isso, então, agora a gente pode seguir mais um pouquinho para se aproximar do que é o teorema de Lebesgue em si, a partir de um lema. Qual é esse lema? A gente já viu inicialmente o que é a medida nula, né? Isso inicialmente com uma definição com intervalos abertos. Depois a gente viu que conjuntos enumeráveis ele tem medida nula, aqueles que têm medida nula. E a gente viu depois que a gente pode adaptar essa definição para intervalos fechados. E aí a gente agora chega num lema que ele é crucial na demonstração do teorema de Lebesgue, que para aqueles que desejarem ler depois vão visualizá-lo justamente nessa demonstração. E como que ele diz? Ele diz que a união enumerável de conjuntos de medida nula tem medida nula. Ou seja, se a n com n pertencente aos naturais é uma sequência de conjuntos de medida nula, então a união de AN tem medida nula. Como que a gente pode demonstrar esse teorema? A gente tem epsilon maior que zero e A igual à união de AN. Para cada n pertencente aos naturais, temos que a n tem medida nula. Então, como a n tem medida nula, a gente sabe que existe uma sequência IMN, com m pertencentes naturais, de intervalos abertos e limitados, tal que a n esteja contido na união desses intervalos e que o somatório do comprimento desses intervalos seja menor ou igual a epsilon elevado a 2, epsilon sobre 2 elevado a n. E aí a gente ainda tem que, como n2 é enumerável, os intervalos IM e N podem ser substituídos com JI com o índice de I pertencente aos naturais. Logo, a gente vai ter a equação que está aí exposta, que é o quê? A, que a gente já sabe que é igual à união de AN, vai estar contida nas uniões desses intervalos, que vai ser igual à união desse novo intervalo que a gente substituiu, o JI. Como a série é absolutamente convergente, pois todos os termos são positivos, não interessa a ordem com isso da soma, e com isso a gente pode ter o enunciado abaixo de que o somatório do comprimento de JI vai ser igual ao somatório do intervalo IMN, que tem que ser necessariamente menor ou igual ao somatório de epsilon sobre 2 elevado a n, que é igual a epsilon, como a gente viu anteriormente. Então, assim a gente consegue demonstrar o lema que a gente falou, que a união enumerável de conjuntos de medida nula, ela tem medida nula. Feito todo esse percurso até aqui, a gente finalmente pode chegar para a gente falar sobre o teorema de Lebesgue. Tudo que a gente já falou na ideia inicial, praticamente o que é o enunciado do teorema em si, mas agora a gente vai lê-lo e tentar entender o que isso traz para a gente. Vamos lá, o que diz o teorema de Lebesgue? Seja f limitada, intervalo fechado a B, então f é integrável em AB, se e somente se o conjunto D, onde x pertence a AB e f é descontínuo em x, tem medida nula. Então, o que a gente está vendo aqui no teorema? Que f ele vai ser integrável, mesmo que haja um x que pertence a esse intervalo onde f é descontínuo, desde que o conjunto que contém esses pontos onde f é descontínuo seja de medida nula, ou seja muito pequena, aquela ideia inicial lá atrás que a gente viu sobre o que é ser muito pequeno. Então, a gente já percebe aqui uma expansão da possibilidade das integrais de Lebesgue. A gente está admitindo que f vai ser descontínuo em determinados pontos, desde que o conjunto que contém esses pontos seja muito pequeno, ou seja, tenha medida nula. Assim, a gente já percebe que a gente pode trabalhar com novas funções, novas dimensões, outros domínios que antes não eram possíveis de serem integrados ao quê? A rima. A gente consegue ampliar, e aí eu acredito que a importância do teorema de Lebesgue vai residir justamente aí, que a partir dessa nova teoria de integração, tem várias características que são práticas que antes não tinham na integral de rima, que vai permitir essa ampliação de uso. E por isso que ela é tão importante para o campo da análise real. Vários teoremas, eles são provados a partir
de Lebesgue, dessa nova teoria da medida, dessa nova integral, e seu uso é ampliado. Por isso que é muito bacana a oportunidade, ainda que a gente não veja aqui a demonstração, conhecer o que o teorema diz, qual é a mudança dele, né, com a integral de Riemann, especialmente nessa questão da admissão dessa descontinuidade desde que tenha medida nula, ou seja, a partir dessa nova medida que a gente está analisando, que permite que a gente estude e aplique as integrais em diversas outras funções que antes não era possível. Então, eu acredito que a partir do que a gente expôs aqui, a gente conseguiu perceber que é um novo conceito de integral, que trata o caso da integral de Riemann como um caso particular, ou seja, a gente não está negando a integral de Riemann, mas ela está dentro da integral de Lebesgue. Então, se uma função ela é integrável a Riemann e tem determinado valor, esse valor vai ser o mesmo que quando integrado a Lebesgue, porque é um caso particular dele. E, além disso, eu acho que contribui para a gente entender um pouco desse processo, né, do conhecimento matemático, como ele é feito a partir de novos arcabouços teóricos e construções a partir de problemas que aparecem e não têm solução inicialmente, que precisam de toda uma nova organização de embasamento para que funcione. E com a integral de Lebesgue é isso que acontece. A gente desenvolve e reformula alguns conceitos da análise, tornando muito mais claro e natural a utilização deles a partir dessa nova forma de integrar. Assim, agora a gente consegue que toda função quase contínua ela vai ser integrável a Lebesgue, porque essa descontinuidade vai ser muito pequena e o nosso novo aparato teórico permite que a gente integre a partir desse novo visual, né, com essa descontinuidade pequena. Então, o vídeo era sobre isso, espero que tenha ficado claro o que é a medida nula e o que diz o teorema de Lebesgue. Reforço para aqueles que têm interesse a recomendação da leitura do livro e tantos outros interessantes que há também. E foi isso. Até a próxima, muito obrigada.